Olha só, mais uma questãozinha, mais uma vez volta aquela figura, olha só. Aquela figura que a gente mostrou anteriormente, dizendo que isso aqui era um modelo de dados conceitual, né? Isso aqui você já deve lembrar. E agora a gente vai trabalhar em cima de quê? Da cardinalidade, né? A cardinalidade são justamente esses dois valores que aparecem entre parênteses quando a gente procura aí a quantidade de instâncias de uma entidade a qual a outra entidade está associada por meio do relacionamento. Professor, toda vez que eu falo isso, eu sinto frio na barriga. Então vamos lá, né? A gente tem aqui os elementos de um conjunto A. Aqui a gente tem um relacionamento e aqui a gente tem um elemento de um conjunto B, certo? Então, vamos lá. Agora vamos trocar a cor da caneta. E aí a gente pensa o seguinte, né? Um conjunto A está associado a um conjunto B por meio de um relacionamento. Então, vamos supor que esse elemento primeiro aqui, ele vai se relacionar com um elemento de B, dois elementos de B e com... pode colocar assim. Deixa eu tentar melhorar aqui meu traço, né? Então, a gente tem outro elemento aqui de B. E aqui a gente tem... Pronto. Então, o que a gente percebe? Que esse primeiro elemento de A, que eu vou chamar de Azinho 1, ele está associado a Bzinho 1, Bzinho 2, Bzinho 3 e Bzinho 4. Ou seja, a quantidade de elementos de B, aos quais, né, um elemento de A podem estar associado por meio de um relacionamento, é justamente a cardinalidade. Então, veja, nesse caso, A pode estar associado a quantos elementos de B? Você vai dizer 4, exatamente. 4 é o quê? É um conjunto que a gente consegue contar aqui. Mas esse 4 vai dizer o seguinte, a gente tem que A está associado com B com a quantidade de N, ou seja, você pode ter vários, né? Mas B, se você observar, né, a leitura contrária, B, cada elemento de B está associado a apenas um elemento de A. Você não tem mais de um, né? Então a gente tem aqui, ó, a cardinalidade que a gente chama de máxima, ela vai ter apenas um. E aí você pode observar o seguinte, né, que todo elemento de B está associado a pelo menos um elemento de A. Não tem elemento de B sobrando. Então a gente tem a cardinalidade mínima aqui de 1. E existem elementos de A que não estão associados a elementos de B. Então a gente tem aqui a cardinalidade mínima de 0. Aí como é que isso fica desenhado lá no diagrama? A gente tem aqui a entidade A se relacionando por meio do relacionamento R com uma entidade B. E essa entidade B, a gente vai ter o quê? Que A está associado a 0 até, no caso, cada elemento de A está associado a 0 ou N elementos de B, e cada elemento de B está associado a 1 e exatamente 1 elemento de A. Então, veja que quando você observa esse negócio por meio das instâncias, fica mais fácil você entender o que é cardinalidade máxima e mínima, né? Então, o que é a cardinalidade mínima? A cardinalidade mínima, que também é conhecida como restrição de participação, ela pode ser, portanto, total ou parcial. No nosso exemplo, o que está acontecendo com B? Todo elemento de B tem que estar associado a algum elemento de A, por isso que a cardinalidade mínima dele é 1. Então, quando você tem a cardinalidade mínima de 1 ou algum valor maior do que 1, você tem a obrigatoriedade, né, do relacionamento. Obrigatoriedade no relacionamento. E você tem como exemplo aqui, nesse nosso caso, B. Todo elemento de B tem que estar associado a um elemento de A. Agora, a cardinalidade mínima parcial, você vai ter aqui o 0, né, que é justamente esse 0 que a gente tem aqui, que está associado à cardinalidade de A, né? Ou seja,
alguns elementos de A não estão associados a nenhum elemento de B. Então, você tem aqui o quê? O que a gente chama de condicionalidade. Alguns elementos de quem? De A não estão necessariamente associados a um elemento de B. E a cardinalidade máxima, como eu falei, está associado ao número. Está associado ao quê? Ao número máximo de elementos de uma entidade, e aqui nesse caso a gente pode chamar, por exemplo, de B, aos quais um elemento da outra entidade, nesse caso foi A, pode estar associado por meio do relacionamento, que nesse caso foi R. Então, beleza? Com isso, eu acho que você consegue entender essa ideia de cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. Então, olhando para essa figura, o que você percebe? Que uma licitação pode estar associada a uma até N modalidades, ou seja, existe a obrigatoriedade de toda licitação estar associada a pelo menos uma modalidade e pode estar associada até a várias modalidades. Já uma modalidade, ela pode estar associada a nenhuma licitação, ou seja, você tem uma modalidade X que não está associada a nenhuma licitação, ou seja, nenhuma licitação foi criada naquela modalidade. Já a modalidade também pode ter associada a N licitações. Sei lá, você tem lá um exemplo de pregão ou, sei lá, não sei o que de preço, tomada de preço. Então, você pode estar associado aí a várias licitações, né? Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. Então, olha só, vamos agora para o caso concreto e para as alternativas concretas. Considerando a figura apresentada, que ilustra o modelo de um banco de dados hipotético, julgue o item que se segue. As cardinalidades mínimas do referido modelo são representadas pelo N. Isso aqui está errado, né? As cardinalidades mínimas, olha só, mínimas, são representadas por quê? Do lado de cá, representadas pelo 0, e do outro lado, representada pelo 1. Então, não tem isso aqui, então temos um erro aqui nessa alternativa, beleza? Vamos para a próxima, né? De acordo com a figura, não é necessário que uma licitação tenha uma modalidade. Veja bem, toda licitação tem que estar associada a uma e pelo menos uma modalidade. Então, quando a cardinalidade mínima cadê onde é que a gente estava? Quando a cardinalidade mínima ela é igual a 1, então a gente tem a certeza absoluta de que isso aqui é um relacionamento obrigatório. Então, se é um relacionamento obrigatório, de acordo com a figura, é necessário que uma licitação tenha uma modalidade. Portanto, temos mais uma alternativa errada. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, vamos lá, né? Vamos cortar aqui para mim. Aqui vai aparecer, pronto. E agora a gente fecha aí essas questõezinhas, né, de conceitos básicos de banco de dados, e aí a gente joga a vinheta para finalizar esse bloco. Espero que você esteja acompanhando e aprendendo tudo aí, tá bom? Vamos lá, vinheta, vem para a tela.